Boa tarde, meu nome é Tainan Souza e hoje eu vou fazer uma apresentação sobre o algoritmo de ordenação Counting Sort para a disciplina Análise e Projeto de Algoritmos, ministrada pela professora Larissa Barbosa. O Counting Sort ele é um algoritmo de ordenação não comparativo, o que significa que ele não funciona comparando os valores entre os seus elementos. Ao invés disso, ele utiliza um método de contagem para criar um novo array de saída que corresponde ao array de entrada ordenado. Antes de explicar como ele funciona, é importante a gente estabelecer algumas limitações desse algoritmo. Primeiramente, ele é um algoritmo que foi desenvolvido para ordenar números inteiros, certo? Talvez seja possível fazer uma adaptação dele para ordenar valores não numéricos, mas ainda assim isso seria um desvio. Ele é um algoritmo que foi desenvolvido para ordenar valores inteiros. Valores de ponto flutuante, por exemplo, não vão funcionar com esse algoritmo. Além disso, ele vai ser mais eficiente quando há um equilíbrio entre o valor do maior elemento dentro do array que ele tá ordenando e a quantidade de elementos que estão sendo ordenados. Além disso, como a gente vai ver daqui a pouco, ele vai fazer mais sentido se dentro desse intervalo numérico até o maior elemento, os valores que ele estiver ordenando tiverem, de certa forma, distribuídos dentro desse espaço. Então, como é que ele funciona? Eu vou explicar passo a passo como é que o algoritmo está interagindo com as partes que ele cria, e eu trouxe aqui um exemplo simples ao lado para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, tomando esse array de entradas aqui como exemplo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar o elemento de valor máximo presente dentro do array. Aqui no nosso caso, o elemento de número 3. Em seguida, nós vamos inicializar um array auxiliar com o comprimento k mais 1. E vamos preencher esse array com o valor 0, sendo k o valor do maior elemento que nós encontramos no passo anterior. Então, nós vamos iniciar aqui um array de comprimento k mais 1, 4, preenchido com o valor 0. Nesse array de contagem, cada posição, o índice de cada posição vai corresponder ao valor numérico que ele está representando. Então, a posição de índice 0 está correspondendo ao, valor ao número 0. A posição de índice 1 está correspondendo ao número 1. E assim sucessivamente até até o elemento de maior valor, certo? Em seguida, nós vamos percorrer o array original fazendo uma contagem da quantidade de elementos em cada posição. Então, a gente vai percorrer o array. E para cada elemento que a gente encontrar, a gente vai lá no array de contagem, na posição correspondente ao valor do elemento, e a gente vai acrescentar 1. Então, estamos aqui percorrendo. Encontramos o número 0, vamos no índice 0 do array de contagem, acrescentamos 1. Encontramos o número 3, vamos no índice 3 do array de contagem e acrescentamos o número 1. E assim sucessivamente, até que a gente conclua a contagem. E para o nosso exemplo, a gente vai ter essa cara aqui para o array de contagem. É importante perceber que, embora a gente esteja percorrendo o array de entrada, a gente não precisa percorrer o array de contagem para fazer o incremento. Quando eu encontro o elemento de número 3, eu não percorro o array de contagem até a posição de índice 3 para fazer o incremento. Eu vou diretamente no índice 3 e acrescento 1. Então, nós temos uma complexidade de tempo O de n, uma vez que a gente continua percorrendo o array de entrada, mas para o incremento no array de contagem, a operação é O de 1. No próximo passo, nós vamos transformar o array de contagem. Para cada um dos seus elementos, a gente vai substituir o valor numérico lá pelo próprio valor numérico acrescido do seu antecessor. Então, a posição de índice 0 no antecessor ela permanece a mesma. Na posição de índice 1, nós vamos pegar o valor numérico 2 e acrescentar ao valor numérico do seu antecessor, 2 também, 4. 0 mais 4, 4. 1 mais 4, 5.
e assim sucessivamente se nós tivéssemos mais elementos no array de contagem. Em seguida, nós vamos transformar mais uma vez o array de contagem e nós vamos deslocar os seus elementos para a direita, descartando o último elemento da lista e acrescentando o valor 0 no primeiro elemento. Então, todos os elementos vão ser deslocados para a direita, o valor 5 vai ser desconsiderado e nós vamos acrescentar 0 no primeiro índice. Antes de ir para o próximo elemento, eu vou explicar o que a gente tem aqui nesse array de contagem. No final das contas, a gente vai ter um array ordenado com uma sequência ordenada de números, mas acima de tudo, no caso de repetições, a gente vai estar preenchendo esse array de saída com uma repetição daqueles números. Aqui, o que nós temos para cada um dos índices é o início fechado de quando essa sequência de números começa, até o índice aberto em que ela acaba. Então, quando a gente for fazer o nosso array de saída, a gente vai começar aqui com o número 0, índice 0, número 0, começando na posição 0 fechada e indo até a posição 2 aberta. Então, portanto, o índice 0 e 1. Depois disso, a gente vai começar a preencher o array com valores de número 1, iniciando na posição fechada 2 e indo até a posição aberta 4, portanto, índices 2 e 3. Para o valor 2, a gente pode enxergar isso de duas formas. A gente pode enxergar que, iniciando fechado no índice 4 e terminando aberto no índice 4, isso corresponde a um intervalo vazio. Então, portanto, nós não teremos o número 2. Outra forma que a gente pode enxergar é que a gente colocou o número 2 no índice 4, mas aí logo em seguida, quando nós chegarmos no valor número 3, a gente vai começar fechado no índice 4 novamente e vamos sobrescrever aquele valor. E aí iríamos aberto aqui até o final da lista. De ambas as formas, o array de saída vai permanecer sendo o mesmo, certo? Então, fazendo exatamente a operação que eu acabei de descrever, nós vamos terminar com esse array de saída aqui. Analisando agora a complexidade do algoritmo, sobre a complexidade de tempo. No primeiro passo, nós precisamos percorrer todo o array para encontrar o maior valor k. Então, nós temos aqui uma complexidade O de n, considerando n a quantidade de elementos ou o comprimento do array de entrada. No segundo passo, nós precisamos criar um array de tamanho k e alocar zeros nessa array. Ou então criar um array vazio e alocar zeros nele até que ele chegue ao comprimento k mais 1. Em ambos os casos, a complexidade de tempo para fazer isso seria O de k. No terceiro passo, nós precisamos percorrer o array de entrada, observando os números e indo no array de contagem acrescentar essa operação. Porém, como eu comentei quando eu estava lá explicando, a complexidade de tempo para fazer os acréscimos ela é O de 1, uma vez que nós vamos diretamente no índice correspondente ao valor numérico que a gente está contando. Então, o único tempo que a gente leva é o tempo de ir percorrendo o valor o array de... Então, a única complexidade que nós temos é o de percorrer o valor de entrada, observando os valores numéricos dos elementos e fazendo a sua contagem. Isso dá uma complexidade O de n. No passo número 4, nós estamos transformando a matriz de contagem. Então, nós teremos uma complexidade O de k que vai corresponder ao comprimento da matriz de contagem, né, que é k mais 1, mas o número inteiro é desconsiderado. Quanto à complexidade de espaço, nos passos 1, 3 e 4 do nosso algoritmo, nós não criamos nenhum novo elemento. Nós continuamos apenas com um array de entrada que já tinha seu espaço alocado na memória. Então, todos eles possuem complexidade de espaço 1. No caso dos passos 2 e 5, no passo 2 nós criamos o array auxiliar de contagem, que terá um comprimento k mais 1, portanto, complexidade de espaço O de k. E no último passo, nós criamos um novo array de saída que terá comprimento de n elementos, assim como o array de entrada, portanto, complexidade de espaço O de n. Somando tudo, a complexidade final que nós temos também é O de n mais k. Então, a gente observa aqui o porquê das limitações que a gente comentou no passo anterior.
A gente precisa estar ordenando elementos inteiros porque a gente precisa de uma correspondência entre a posição no array de contagem com o valor numérico que a gente está contando. A gente também é interessante um balanço entre o comprimento total do array de entrada e o valor do elemento máximo, porque senão a gente teria um aumento desproporcional da complexidade entre esses dois números. Um exemplo esdrúxulo, mas que ilustra claramente o problema de um desbalanço disso, é se a gente quisesse ordenar um array que tivesse os valores 100 e 1. Para ordenar dois elementos, a gente teria um array de contagem com 101 posições, né? Da mesma forma, se a gente tivesse nesse array 101 elementos, mas todos eles fossem 1 e um único elemento fosse 100, novamente a gente teria um array de contagem gigantesco para no final das contas contar só dois valores diferentes. Então, para que esse algoritmo faça algum sentido, é interessante que o balanço exista esse balanço e, obviamente, que a gente esteja contando números inteiros. Por esse mesmo motivo, eu vou falar mais tarde que ele ainda é utilizado com grande efetividade hoje em dia, não por si só, mas como subrotina de outros algoritmos que garantem essa situação ótima para ele. Eu vou comentar isso daqui a pouco. Falando rapidamente sobre o histórico e depois sobre as aplicações, o Quantum Sort foi inventado por Harold Seward em 54, quando ainda lá nos primórdios da computação, na época que a galera ainda estava usando card perfurado, fita magnética, aquelas máquinas enormes, Seward estava buscando uma forma mais eficiente de ordenar números inteiros e que não dependesse da comparação dos elementos, como eu falei no início da apresentação. O Counting Sort ele é um algoritmo não comparativo. E dessa forma ele desenvolveu esse algoritmo Counting Sort. Uma questão também importante de comentar, que eu esqueci de falar no slide anterior aqui, de complexidade, é que o Counting Sort ele é agnóstico em relação ao estado inicial do array de entrada. Ele vai gerar um array de saída que corresponde ao array de entrada ordenado. Não interessa se o array de entrada estava invertido, embaralhado, ordenado já por si só, ele sempre vai executar o algoritmo da mesma forma, levar o mesmo tempo e gerar o mesmo resultado. Isso torna ele um algoritmo estável, certo? Mas, como eu falei, por si só, ele não é um algoritmo otimizável. Ao invés disso, ele foi otimizado, sendo utilizado como uma subrotina de outros algoritmos, sendo que ele é a base fundamental de funcionamento do Radix Sort e ele é muito utilizado no Bucket Sort, uma vez que você já tem a limitação do range e dos elementos que você está ordenando dentro dos buckets que você divide, geralmente em dezenas ou ainda que fosse centenas. Por fim, como atividade de fixação, eu propus esse exemplo simples aqui. Dado o seguinte, array de entrada, e utilizando o algoritmo Counting Sort para ordená-lo, responda qual será o tamanho de array auxiliar de contagem e como ele ficará preenchido logo após o passo 3, que é a contagem das ocorrências. Segundo, como ficará o mesmo array count após o passo 4, que é a acumulação das somas. E por último, qual será o array de saída final ordenado. Então, as respostas, né? O array auxiliar terá tamanho 5, que corresponde a 4 mais 1, e logo depois do passo 3, ele ficará com essa configuração, certo? Um elemento 0, um elemento 1, nenhum elemento 2, dois elementos 3 e dois elementos 4. Após o passo 4 de acumulação, a gente vai somando esses números, ele vai ficar dessa forma aqui, certo? 1, 1 mais 1, 2, 0 mais 2, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6. E depois do deslocamento, a gente descarta o 6 e acrescenta o 0 no final, ele vai ficar com essa configuração. E por fim, a gente vai ter o array de saída ordenado. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite.